estamos de volta e Dom Aldo Paguto vai responder agora a pergunta de Adriana, fazendo uma referência sobre a depressão que Padre Marcelo Rossi teve e recorreu à fé para curar. E Dom Aldo parece-me que prefere recorrer a profissionais de psicologia, de sexo feminino, inclusive. O que eu dizia é que a natureza conta com a graça sobrenatural, sublime, elevada, divina. Mas o vice-versa, verdadeiramente. Então, se a natureza conta com a graça conta também com a natureza trabalhada. E a comunidade científica nos ajuda a resolver, a equacionar, a conviver, a administrar dificuldades, conflitos, problemas. Eu prefiro essa coadunança, essa integração e também a evolução, porque você tem passos, você tem etapas, você tem episódios que você, dentro deles, passando por dentro do sofrimento, você amadurece mais, tem bem mais Já entendi que se alguém for com algum problema psicológico, emocional, ou algum conflito para o confessionário, com Dom Aldo, ele não vai recomendar 10 Pais Nossos. Ele vai entregar o cartão de visita da terapeuta. Exatamente. Aliás, eu queria perguntar aqui a Dom Aldo. Dom Aldo, é verdade que o senhor recebeu uma correspondência do Papa, se eu não me engano, Bento XVI ainda, dizendo que ia transferi-lo da Paraíba? Não, eu não Nunca recebi, recebeu? Não recebi coisa alguma. Não, absolutamente. Não. E eu ficaria até meio triste se eu fosse transferido. Eu gosto muito da Paraíba, eu não sei se a Paraíba me tolera e me ama, eu me sinto muito amado. Mas não há nada nesse sentido. Pois bem, então vamos aqui a outro tema. O senhor fez, logo que chegou, baixou umas normas na igreja para acabar com os casamentos cheios de pompas, tá? Aqueles casamentos de rico. Imediatamente depois o senhor mesmo celebrou um casamento desse, um parente de Cícero Lucena. Por que o senhor pode celebrar um casamento cheio de pompa e os outros não? Não, mas o que eu celebrei, inclusive do Efraim... Veio até ministro de Estado. Tá bom, eu celebrei também do Efraim Filho e não havia toda essa pompa. Inclusive respeitaram muito bem aquelas normas que eu coloquei. Outros tipos de casamento têm desrespeitado, porque há uma síntese, uma espécie de afronta, de deboche até, nessas igrejas mais. Então você gasta enormidade. E por que um filho de pobre não pode casar, não pode marcar um horário sem gastar uma enormidade? E com a floricultura, às vezes chega a 30 mil reais só para as flores. Imagina então para coral. É um happening, é uma espécie de show. Então isso para mim é nojento, para mim é ridículo. Mas os casamentos que eu faço, antes eu me encontro muito bem com os noivos. Eu faço muito casamento também de pessoas bastante simples e eu posso lhes dar o testemunho. Foram os casamentos mais bonitos, inclusive com enfeites da terra, com mandacaru, etc. E onde os noivos fizeram o sermão, não fui eu o celebrante. Então, sabe, eu gosto muito de dirimir essas questões e de pôr o pingo nos is. Todo, eu queria saber o seguinte, o senhor acompanha o trabalho do padre Jaci Bandeira? Bastante. Brasileiro, desculpa. Bastante. Ele tem um estilo próprio, é particular, mas ele tem muito bom espírito. E ele chama atenção, ele provoca, ele é um provocador. E ele toma umas posições muito interessantes, ele dá o exemplo. Ele é um desbravador, é um bandeirante, é um sertanejo, isso então, é muito bonito. O senhor comunga então com aquele estilo dele trabalhar, de estar junto? Comungo sim. É um estilo particular, às vezes ele é crítico demasiadamente. Isso, até porque ele tem uma linha, ele não poupa, digamos assim, ele não poupa governos. Ele critica principalmente a questão do sertanejo, que é a indústria da seca, que é a negligência que faz com que essa seca Eu testemunhei, por outro lado, o senhor se posicionar sempre em relação aos fatos políticos da Paraíba e não raro apoiando os gestores de plantão. O senhor se arrepende de algum testemunho público, de alguma defesa pública que tenha feito em relação a algum governo? Por exemplo, quando o senhor criticou tão ferozmente as algemas colocadas nos punhos de Cícero Lucena? Eu não me arrependo, porque foi um ato, eu diria, no tempo, tanto quanto truculento. Depois mostrou-se absolvido
realmente ileso e impoluto naquela questão da qual ele era acusado. E eu gosto de ver nos governantes, nos executores, nos executivos, ou então no legislativo, ou o que for, ou mesmo no judiciário, a lealdade, a propulsão que eles têm, o amor à Paraíba, um projeto de Estado. Então, algumas dimensões eu gosto de elogiar. No começo desse ano eu elogiei muito a questão e tomei posição a favor de Ricardo Coutinho, porque ele estava sendo muito chagado, muito criticado, e de uma maneira debochada, inverídica e inoportuna. E ninguém me pediu, ninguém me pagou para nada, eu não sou um prostituto, não me vendo absolutamente, mas é um dever meu, é um dever cívico, eu elogio quando deve ser elogiado. Há uns rumores de que o governador seria um praticante de religiões africanas, né? Que ele teria feito alguns trabalhos, há rumores, né? Pela cidade até que havia oferendas. Os rumores eram de macumbeiro, não era de nada de africano. Na linguagem popular paraibana, ele era macumbeiro mesmo. Aquele monumento do Altiplano era as pombagiras. As pombagiras, na lagoa tem oferendas a Iemanjá, alguma coisa desse tipo. Enfim, isso já foi pauta de conversa do senhor com ele? Ele já se... Não, porque é tão ridículo isso. Agora, tem um gesto na minha terra de ai. Dor de cotovelo, ai, tá doendo. Então, quando não se tem argumento, calúnias de todo tipo, vida moral, vida religiosa, o que for, para denegrir. É tão ridículo que esse ponto de vista nunca... O senhor acredita que Ricardo crê em Deus, assim, que ele é fiz o matrimônio dele com Pamela. E foi uma cerimônia muito tocante, fui à casa deles para poder prepará-los adequadamente para a cerimônia. Batizei. Por que o senhor vai preparar um governador em casa e não vai preparar um pobre? Não, o senhor está me acusando. Não, eu estou perguntando. Eu estou perguntando, o senhor respondeu. Mas o senhor a sua resposta é o que vai valer. O senhor afirmou. Não, perdão pela afirmação. O quem está assistindo deve estar se perguntando, eu vou usar essa estratégia. Por que que ele vai na casa do governador prepará-lo e não vai no do pobre? Eu vou. Aí o senhor vai? Eu frequento, graças a Deus, pela luz. Qual foi o último pobre que o senhor foi lá preparar para se casar? Na Mangabeira. Foi? Foi, tá vendo na como Mangabeira. É bom? Se eu não pergunto, a Paraíba não ia saber que o senhor foi em Mangabeira preparar um pobre. Não, a gente não pode se autopromover, se elogiar. O que a direita faz, a esquerda não sabe, diz o Evangelho. E as minhas caridades... E o senhor prefere a direita ou a esquerda? Eu prefiro sempre a direita, porque eu não sou canhoto. Dona, me conte uma coisa, o senhor tem 64 anos. Vou fazer ainda. Vai fazer, né? 63. Não exagere. Como aumenta a idade. Eu percebi uma diferença no visual, né? O senhor colocou recentemente esse aparelho, foi isso? Depois de Burro Velho, a minha dentista... Não, nós temos uma colega de redação, Érica Oliveira, para quem eu vou mandar um abraço agora. Érica, inclusive, fala que o senhor fica muito gatinho de aparelho, que é muito moderno. Que ela acha muito moderno o senhor de aparelho. Um mês a dentista me doutrinar, me convencer, por causa do siso, por causa do trigêmeo, ela me convenceu. O aparelho eu não sei não, mas o que eu ia perguntar é o seguinte. Diga. Do alto dos seus 63 anos, com a jornada dentro da igreja cheia de altos e baixos, que a gente nem falou em Sobral, mas cheia de altos e baixos, com algumas confusões no meio do caminho, me conte uma coisa, na sua trajetória, qual foi o seu maior arrependimento? O meu maior arrependimento, eu acredito que não ter aprofundado alguma língua que eu poderia ter. Eu estou agora recuperando, por exemplo, o inglês. O senhor está dando aquela resposta assim, meio de gaveta, assim, qual é o seu pior defeito? A sinceridade. Nossa, gente, eu sou sincero demais. Eu quero saber de um pecado não venha me cabeludo fugir pela mesmo. tangente, eu quero um arrependimento sincero, alguma coisa que o senhor fez e que realmente... Olha, eu gosto de fazer pergunta atrevida, mas eu não vou fazer nunca. Não deveria ter feito isso. Eu quero um arrependimento de verdade. Conta aqui, não é possível que o senhor vai ser canonizado, o homem não tem um arrependimento e vai ser canonizado. Um arrependimento, eu acho que não ter amado e correspondido tanto quanto eu deveria a quem quis me amar de verdade. Talvez esse arrependimento eu tenha. Olha, não sei não que esse arrependimento agora pode ter várias conotações. Dona, o senhor baixou umas normas proibindo dos padres concorrerem a eleições partidárias, as eleições.
E Luiz Couto concorre, todo mundo concorre, eles não estão mais lhe obedecendo, não? Não obedecem. Quer dizer. E o senhor não faz nada, não? Fez, O quê? cumprimenta. Inclusive mandei agora, há 2 meses atrás, outra carta, porque o Vaticano está, esse núncio apostólico, em nome do Vaticano, está apertando. Sim, tá mas grossando. eles nem estão nem aí pro senhor, não. Não estão nem aí. Aí o senhor vai fazer o que agora? Obedece quem tem juízo. Sim, mas eles disseram que não estão aí. De punição que eles ficam que proibidos de vai usar o acontecer? nome Padre Luiz O Couto que em pode cédula. acontecer Eles... com esses teimosos? Lavo minhas mãos, quer dizer, mas eles não têm nenhuma responsabilidade eclesial. Eles não têm paróquia, eles não têm funções eclesiásticas, não têm funções. Mas eles podem, numa cédula eleitoral, continuar sendo chamado de Frei Anastácio, de Padre Luiz Couto. Isso. Ele pode continuar usando o título da igreja Não para deveria. angariar mais votos? Não deveria, porque isso é uma falsidade ideológica. Mas fazem. Mas fazem, mas é uma falsidade ideológica. Rapaz, se a igreja manda, o povo não obedece e não é punido, o negócio tá meio, né? Obedece quem tem juízo. Eu tô grilado ainda aqui com uma pergunta que eu queria fazer. Eu imaginei a Lá seguinte vem situação. nosso rebelde. Faça. Eu imaginei assim, o Dom Aldo vai a um encontro da CNBB no Rio de Janeiro, qualquer canto aí, Tá. vem caminhando numa tardezinha de sexta-feira, um clima maravilhoso, dá de cara com aquela ex-namorada que não saiu da cabeça dele. Aí ela diz, Aldo, nós só temos essa chance, vamos? O que o senhor faz? Eu vou conversar, porque com outras namoradas eu já fiz isso. Já fez o que eu tô pensando? Olha, Já fez o que eu Ele tô falou pensando? conversar. Conversar. Ele já Mas falou eu agora... vou- vamos dar a namorada que É eu um tô homem pensando pra casto. conversar. Olha, agora, Dom Aldo, apesar de tudo, ele é um homem romântico, sabia? É, né? Eu sou É. muito. Olha, ele escreve poesia, tem informações que eu já segui. É Ele músico, escreve é poesia, músico de mão gosta de tocar piano É. e tem outra coisa. E toca Ele já sanfona. confidenciou também que ele gosta muito daquele filme Pássaros Feridos. É verdade. Aquele que conta a história do padre, o amor proibido, um padre que é muito ambicioso, quer subir na igreja, mas deixa um amor, que é ambientado na Austrália. Qualquer pessoa que tenha mais de 35 vai Aquele saber seria o qual livro é. que o senhor gostaria de ter escrito? A sua biografia seria aquela? Não, a minha biografia não, porque seria até uma imitação. Depois, ele era bastante pretensioso, não é? É? Aquele homem era bem pretensioso, eu não tenho, por índole, por caráter, não é virtude nenhuma, não. Eu estou muito bem e não quero atrapalhar o povo, nem a igreja, nem ninguém. E eu seria bastante fiel à vocação, porque uma vez que você tomou o seu caminho, definiu, eu acredito que a traição, para mim, é insuportável. Errar é humano, Quando o mas... senhor veio para cá, eu tive o cuidado de entrar na internet e li uma página do jornal O Dia do Ceará, que dizia, para resumir nessa página, que uns padres do Ceará estavam cometendo pedofilia e que o senhor havia estava se envolvendo com umas menininhas e o senhor chamou as menininhas e disse, olha, acabe com essa história e tal. Isso é verdade? Não é verdade. Houve, este frade já morreu. E então eu fui conversar com as mães e as meninas juntos para poderem ser ajudadas e poderem se defender. Mas Eu o disse, padre havia se envolvido com elas? ele se envolveu. Emocionalmente? Emocionalmente, não houve vias de fato total, não. Mas é interpretado como o quê? Ou sedução, assédio, ou apelação, ou enfim, foi ilícito. Então eu não fui convencer ninguém. Reverteram esse quadro, né? Dizendo que eu fui convencê-las, o que não foi verdade. E foi assim até muito tocante, porque eu primeiro celebrei missa para o povo e era A até imprensa da um Paraíba salão... tem tratado bem o senhor ou o senhor acha que aqui também o senhor muitas vezes é incompreendido? Olha, eu não gosto de agredir o povo. O povo, eu acredito, também é um termômetro. O que eu sempre peço, se eu erro, ou se eu estou sendo inconveniente ou inoportuno, por caridade, me dê um telefonema, me olhe nos olhos, fale a verdade na minha cara, porque foi essa a educação que eu recebi. E eu não tenho queixas. Eu quero dar uma notícia eu terrível quero para perguntar Adriane e agora, para Dom Aldo. Dom Aldo, É eu que sei- o não. tempo Não, mas acabou eu nos preciso- amigos. Não, peraí, mas Dom eu Aldo, preciso- O tempo não, acabou. Eu quero saber se ele me perdoa, eu Infelizmente- quero saber se ele me perdoa, nem que seja fora do ar, que uma vez eu dei o troféu cara de pau pra ele. Eu tô perdoado, eu vou pro inferno. Tá perdoado. Ah, graças Então, a um Deus, abraço, eu Marco quero... não. Posso morrer, posso Com morrer. o perdão de Dom Aldo. E um abraço. Com o perdão de Dom Aldo para o Wellington, por já ter recebido o Graças a troféu Deus. cara de pau. Graças A gente vai se despedindo desse imprensado novamente com a sensação de que foi curto demais. Obrigada, Dom Aldo. Um beijo no coração, obrigado, Vanja, Wellington e Adriana. Muito obrigado Obrigada, pelo senhor. imprensado.
eu adoro ser imprensado. A gente vai te desse imprensar mais jeito. vezes. Vamos te imprensar mais vezes. Até já.